Bom, vamos lá começar a nossa terceira aula da semana, recuperação judicial 15 minutos. Eu ia colocar aqui para vocês a telinha que tem igual as das outras aulas, mas o Instagram hoje não quis ajudar. Então vamos lá, o tema dessa aula é Top Question. Eu vou trazer algumas questões mais feitas sobre recuperação judicial e os desafios do advogado. Então, vamos lá ver quais são essas questões. A primeira coisa, quanto tempo demora para a empresa pagar os credores? Bom, para você fazer ali a conta de quanto tempo vai demorar para esses credores receberem os créditos, você precisa analisar a recuperação judicial, o plano de recuperação judicial. É com base nele que a empresa vai fazer os pagamentos de todos os créditos. Então, você precisa ver qual é a previsão, em quanto tempo se a empresa vai pagar aqueles credores em 15 anos, em 7 anos, de que forma que vai pagar, se vai ter algum deságio, ou seja, se você vai receber o seu crédito integralmente ou parcialmente, e qual é a forma de pagamento. Então, vai pagar parcelado, vai pagar em lotes, vai pagar por leilão reverso. Então, de que forma que aquela empresa ela vai pagar o crédito? E tudo isso é através do plano de recuperação judicial. E para você ter a certeza do que vai ser a forma que será pago, você precisa analisar. Primeira coisa, o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, a ata de assembleia, se houver uma assembleia, tá? Então, a ata de assembleia e o plano consolidado com algumas alterações se tiverem ocorrido alguma lá durante a assembleia, porque durante o ato assemblear os credores também podem modificar aquele plano. Então é importante verificar esses documentos. Além disso, verificar se tem algum aditivo que modifica algum prazo de pagamento e o que ele modifica para você analisar. Então, quanto tempo demora para a empresa pagar os credores? Plano de recuperação judicial. Você vai analisar o plano, o aditivo e a ata de assembleia e vai ler o plano consolidado que a empresa apresenta depois da aprovação em Assembleia Geral de Credores, tá? Então, com isso, você consegue ali traçar quanto tempo você vai receber o crédito ou quanto tempo vai demorar para a empresa efetuar o pagamento. Bom, segundo ponto. Quais são os requisitos legais para a empresa pedir recuperação judicial? Esses requisitos estão dispostos lá no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005 e eu quero trazer aqui para vocês o que diz a lei. Então, o artigo 48 diz o seguinte: poderá requerer a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda os seguintes requisitos cumulativos. Primeiro, não ser falido e se for estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Segundo, não ter há menos de 5 anos obtido concessão da recuperação judicial. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial, que é o plano de microempresa, empresa de pequeno porte. E quarto, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Então, todos esses requisitos legais a empresa precisa preencher para ela conseguir ali pedir uma recuperação judicial. Então, o artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Próxima pergunta. Como saber se o crédito está relacionado? Você precisa olhar a lista de credores da empresa recuperanda, que é juntado lá na petição inicial. Precisa olhar a lista do administrador judicial. Se houver a lista do administrador judicial, é ela que vai valer. Então, é importante você olhar isso. E com base nisso, e também se tiver alguma ali, alguma modificação, é importante olhar se tem, tá? Mas olhar primeiro lista da empresa e a lista do administrador judicial. Próxima, a empresa em recuperação judicial pode distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas? Não.
Isso é vedado pela Lei 11.101 de 2005 e veio com as alterações da lei e está lá no artigo 6º-A da Lei 11.101 de 2005. Próxima pergunta. Como saber o status da recuperação judicial? Se você assistiu a aula anterior, você vai ver que tem lá o passo a passo da recuperação judicial. A partir do momento que você entende aquele passo a passo, você vai conseguir ali identificar qual é o status que está o processo de recuperação judicial. Mas você consegue analisar ali entrando mesmo no site do tribunal, onde está ajuizada na comarca que está ajuizada ali a recuperação judicial, né, do estado. E você vai conseguir, com o número do processo, analisar qual é o status, mas tendo conhecimento também do passo a passo. Isso vai ser importante para você entender. Próxima, quais são os meios de recuperação judicial? Os meios de recuperação judicial estão dispostos no artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. E aí tem vários, eu vou dar alguns exemplos. Alteração do controle societário, aumento do capital, redução salarial, compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva, concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vincendas e vencidas, cisão, incorporação, fusão, ou transformação da sociedade, constituição subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Alteração do controle societário, venda parcial dos bens, que tem bastante, muitas empresas adotam essa opção de meio de recuperação. Venda parcial dos bens, né? Constituição de sociedade de credores, usufruto da empresa, que não é muito comum. Emissão de valores imobiliários, isso tem sido aí utilizado também. Administração compartilhada, então esses são alguns meios de recuperação. O artigo 50 não é um rol taxativo, então pode utilizar outros meios de recuperação, mas aqui ele já traz um rol que já facilita, né? Então, quando a empresa ela apresenta um plano de recuperação judicial, ela precisa indicar quais são os meios de recuperação que ela irá utilizar naquele processo, tá? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que fazem bastante. Para habilitar o crédito, como que vai habilitar o crédito? Para você habilitar um crédito na recuperação, primeiro você tem que ter a certeza de que aquele crédito ele não está relacionado na lista de credores da recuperanda ou do administrador judicial. Então, para isso, você vai ter que verificar as duas listas, a lista da empresa e a lista do administrador judicial. E com isso, você vai conseguir saber se realmente você precisa habilitar ou se você precisa impugnar, tá? O crédito. Impugnar, você discorda de alguma coisa em relação ao crédito, seja valor, porque ele pode ser maior, pode ser menor, classificação do crédito, pode ser que a empresa ou o administrador tenha classificado no lugar errado, então ele pode ser trabalhista, ou ele estava sendo classificado como quirografário, ele pode ser quirografário e ele tem garantia real, ou mesmo você pode pedir a exclusão daquele crédito da recuperação judicial. Então, vai depender mesmo de qual é o seu objetivo para você impugnar, mas para impugnar o crédito tem que estar relacionado na lista, tá? Então, se for na lista da recuperanda, você vai fazer uma habilitação, ou vai apresentar uma habilitação ou uma divergência de crédito direto para o administrador judicial. Agora, se estiver na fase judicial, você vai fazer uma habilitação ou uma impugnação de crédito judicial. Então, tem esses dois momentos e essa é a importante distinção para você conseguir ali entender se realmente você precisa habilitar ou impugnar o crédito, tá? Mas o artigo 9º da Lei 11.101 de 2005, ele traz requisitos legais para você fazer uma habilitação e uma impugnação de crédito. Então, você tem que preencher todos aqueles requisitos com todas aquelas informações que vão embasar o seu pedido de habilitação ou impugnação de crédito, tá? Agora, os desafios dos advogados durante a recuperação judicial, eu acho que o principal é a comunicação. A comunicação entre o cliente, a empresa em crise, e o advogado, e do advogado com a sua equipe. E para isso, eu até desenvolvi um princípio que eu chamo de princípio da chave mestra na recuperação de empresas, que ele realmente ele traz essa reflexão
que se você não tiver uma comunicação boa com o seu cliente, ou seja, você não deixar o seu cliente falar o que realmente todo o problema de ponta a ponta, você não vai conseguir identificar a melhor solução para ele. E você não vai conseguir passar as informações corretas para sua equipe, para ela poder executar aquela solução e poder realmente resolver o problema. Então nós temos, em muitas reuniões, temos aquele advogado que quer muito resolver o problema e não deixa o cliente falar, então ele pega metade das informações, que é o que o cliente passa. Então, imagina, 50% das informações dos problemas, mas ele vai passar 50% daquilo que ele entendeu para a equipe, e aí a equipe vai fazer a interpretação de 50%, né? Então a gente vai ali separando aqueles pedacinhos em partes inteiras. E para dividir. Então veja que o real problema do seu cliente não vai ser resolvido no fim das contas. Pode ser resolvido de forma parcial, mas além de você não conseguir identificar, qual é a causa raiz do problema, a solução fica pela metade. Então é importante você sempre deixar o cliente falar, consolidar essa relação primeiro, antes de você passar as informações para sua equipe, identificar a solução e, por consequência, ali não só gerar uma confiança com o seu cliente, mas também você passar as informações corretas para a equipe. Então, se você também puder levar alguém da sua equipe, uma pessoa ali, líder, que vai executar aquela tarefa para essa reunião, nem que seja como ouvinte, é extremamente importante, porque ela vai captar outras informações que normalmente os sócios do escritório ou quem está ali na linha de frente não vai identificar. E são pontos que serão importantes para o desenrolar ali do problema, para solucionar, tá? Então, fiquem atentos a isso. Tem artigo lá no meu LinkedIn também, se você quiser ler sobre o princípio da chave mestra na recuperação de empresas, que vai te ajudar aí como que você pode consolidar sua relação com o seu cliente na prática. Mas, se você tiver uma visão multidisciplinar da recuperação judicial, que a gente falou na aula passada, também nas primeiras aulas, na primeira e segunda aula, uma visão inter e multidisciplinar, isso vai ajudar bastante você a entender tanto o princípio da chave mestra na recuperação de empresas, quanto vai te ajudar a ter mais facilidade para você resolver todos esses questionamentos que eu trouxe aqui também e mais outros questionamentos que o seu cliente fizer. Então, mantenha isso no seu radar, entenda o que é a recuperação judicial de ponta a ponta, que cada pergunta que te fizerem sobre recuperação vai ser mais fácil, você vai conseguir mentalmente já entender qual que é a parte do processo que se encontra, qual é o entendimento atualizado que tem. Então, tudo isso vai te dar mais velocidade para você conseguir resolver os problemas na prática. Então, coloque isso aí na sua pauta, entenda qual é o passo a passo da recuperação judicial. Então, se você não assistiu a outra aula, entra lá no meu perfil aqui no Instagram, para você entender qual que é o passo a passo da recuperação judicial, entender o que é esse mecanismo. A aula 1 também traz a base para você entender do que é essa recuperação judicial, porque muitas empresas buscam, por que você lê sobre isso em artigos, em notícias. Então, entender realmente qual que é o objetivo da lei e como ela ajuda os empresários a se manterem ativos no mercado. E além disso, né, sempre é importante orientar em ter uma organização dos negócios, desde o começo do negócio até qualquer momento ali do ciclo de vida da empresa, porque a gente sabe que ali a empresa ela tem um ciclo de vida e a recuperação judicial ela vem como um mecanismo para soerguer essas empresas no momento de declínio. Então, trabalhe isso, entenda esse passo a passo, analise essas questões, essas top questions que eu trouxe aqui para você ficar aí conectado, tá bom? E eu vejo você na próxima aula, que é amanhã, meio-dia, tá bom? Então, até a próxima aula.